Olá, pessoas. Então, nós vamos agora finalizar o conteúdo aqui de superlargura, que na verdade é um complemento da superelevação, né? As duas ocorrem em curvas, tá? Simultaneamente, né? Uma depende da outra, uma é um complemento da outra. A superlargura, como o nome já diz, né? É muito sugestivo, né? É é uma largura, né? Maior, tá? Nesse trecho em curva. E aí nós temos que entender o porquê. Por que que é necessário que no trecho em curva a nossa via tem uma largura maior do que no trecho em reta, né? E isso tem alguns motivos, tá? Então, olha só. O que é a superlargura? É o alargamento da curva na rodovia. Ok. Dar ao motorista as mesmas condições que na tangente. Então, o que ele quer dizer aqui com dar ao motorista as mesmas condições que na tangente, né? Ele fala, ó, necessidade, projetar o balanço do veículo, tanto frontal quanto traseiro, dentro da própria pista. Existe uma dificuldade em manter o veículo no eixo de uma via em curva, tá? Então imagine aí, né, a realização de uma curva, tá? Quando você tem uma curva sendo executada pelo motorista, onde ele está num trecho em reto, ele vai ter que iniciar uma curva, né? E aí ele tem que manter esse veículo dele na própria faixa. Imaginem uma via com 3, 4 faixas, tá? Então, essas 3, 4 faixas de veículos diferentes andando no mesmo sentido, né, quando eles, se algum deles por acaso adentra uma faixa, né, uma outra faixa que não seja a própria dele ali, ele pode estar gerando perigo, né, uma falta de segurança e até mesmo ocasionar acidentes. Então, o que acontece? Veículos pequenos não terão esse problema, tá, pessoal? Mas vamos imaginar veículos grandes aqui, ó. Principalmente no caso ônibus, né? Nós temos em grande quantidade ônibus, né, dentro das vias urbanas. Então, né, nesse trecho em curva aqui, o que está acontecendo? Olha só, né? A, a via é curva, mas o veículo não. Ele continua, né, tendo aquele formato geral retangular dele ali, ó, né? Então, olha só, né? Esse outro veículo aqui indo no sentido e esse daqui indo nesse sentido, né? E o projeto, né? Olha só o balanço frontal dele, ó, as rodas estão aqui atrás, ó, fazendo a curva. As rodas estão dentro da faixa, mas essa quina dele aqui, ó, que a gente chama de balanço frontal, tá? Pode, né, se você não tem um alargamento da via, pode estar ocupando a faixa oposta. Bora olhar nessa imagem aqui e dá para enxergar melhor, né? Exatamente o que está acontecendo, olha só. Imaginem, tá, por exemplo, que, sei lá, essa linha aqui é exatamente, considerar que o camarada ele está andando, né, perfeitamente com a roda em cima da faixa, né? Já não é correto, mas vamos imaginar que ele está com a roda em cima da faixa, tá? Então, a roda dele está obedecendo, né, a faixa dele de circulação, mas esse pedacinho aqui à frente, né, ó, esse pedaço do veículo não está. Esse pedaço do veículo aqui está ocupando a faixa oposta, tá? Então, isso daqui a gente está fazendo para o balanço frontal, mas isso acontece com a traseira do veículo também. Sabe como é muito fácil imaginar? Vocês já viram rotas de ônibus, né, que passam por vias de bairro, né, vias que não foram projetadas para isso, né, para tal. E aí, quando esse ônibus ele passa numa via local, e ele está fazendo uma curva ali que é muito fechada, muito pequena, né, dessas vias de bairro, né, de conjunto, e vocês já repararam que o pneu dele tá na via, ele tá fazendo normal, só que essa parte da frente, esse balanço frontal, passa por cima da calçada. Ele tem até que tomar cuidado, né, para não ter ninguém passando nesse momento, né? Isso já vi acontecer diversas vezes, né, em ruas de bairro, né? Essa parte daqui, ó, né, que nós estamos vendo, passa pela calçada, por cima da calçada, né? Então, imagina essa mesma situação só que na via. Ao invés de ser a calçada, é a outra faixa, né? O de um outro veículo, tá? Por isso, tá? Nós temos que alargar mais a via, né? Ó. Então, ó, a minha faixa ela não pode ser aqui, a minha faixa ela tem que ser aqui, ó. Deixa eu botar de outra cor. A minha faixa ela tem que ser mais afastada, ó. Eu tenho que alargar, eu tenho que aumentar, tá? Olha só, eu estou aumentando aqui a largura da minha faixa, tá? Então, ao iniciar a curva, né, além de ter a superelevação que vai elevar um lado da via, né, eu vou ter também um alargamento dessa pista por causa desse balanço do veículo, tá, que é criado. Tá? Isso aí é necessário para a segurança. Lembre-se, tá, que a gente aqui sempre no projeto das vias, né, a gente sempre preza pela maior segurança possível, tá, dos motoristas. Então, a gente considera lá, desde lá do início, que nós falamos de distância de velocidade de projeto, né, distância de frenagem, de ultrapassagem, tudo isso a gente sempre considera a maior segurança possível. E aqui não é diferente, né? Nós devemos considerar o alargamento da via.
E aí nós temos aqui uma distribuição, ó, da superlargura e também da superelevação. Essa imagem é muito legal, muito interessante, tá? Então, preste atenção. Aqui é o nosso trecho reto, né? Ó, tá aqui, ó, tangente, né? Aí nós temos o trecho em transição, né? Olha aqui, ó, transição tá indo daqui para cá. O que é que isso quer dizer, né? A transição, ó, aqui, ó, é o meu TS, é o início, né, da minha curva, né, do meu trecho de transição. Bem aqui, ó, circular, tá vendo? Curva circular. Então aqui nesse ponto é o meu SC. Tô saindo da espiral e entrando na minha curva circular. Nesse outro ponto bem aqui eu vou ter o CS, né, que é o fim. Nossa, como é ruim de escrever com o mouse, né? Que é o fim da minha curva circular. Novamente eu vou ter aqui, ó, o fim aí da minha transição e voltando para o meu trecho reto, que nós chamamos de ST, tá bom? Então, olha só, reparem, tá? Que a partir aqui desse ponto, né, não só a um lado da via, né, ó, ele estava aqui, ó, na nossa seção normal, né, ó, a gente pode até botar aqui, ó, que isso aqui é o nosso SN, nossa seção normal, onde eu tenho o meu eixo e menos 2% para cada lado, drenagem, né, obrigatório eu ter essa inclinação da via, tá? E aí, ó, aqui esse lado começou a subir, tá? Podem ver, esse lado aqui continua uma curva para a direita, como vocês estão vendo. Nessa curva para a direita, né, eu estou elevando, né, criando a super elevação do meu lado esquerdo, né, daqui, ó. Então tá aqui meu TS, tá aqui em nível, e eu continuo elevando, né, até o SC, é o meu máximo, eu atingi, sei lá, vamos dizer que eu tenho aqui 8% de super elevação, né? Então, meu 8% bateu aqui, ó, 8%. Agora ele vai se manter em 8% até o CS. Até esse ponto, ele se mantém em 8%. E aí depois ele volta, né, começa a descer. Quando ele chega no ST, ele está zero lá do outro lado, né? E aqui nós vamos ter de novo a seção normal, tá? Desse lado, com menos 2% para cada lado. Só que a gente não, aqui embaixo a gente chama de SN, aqui em cima a gente não chama mais de SN, a gente muda, tá? Tá vendo aqui? É TS e aqui virou ST. Então aqui em cima, ao invés de SN, vai ser NS. Mas é a mesma coisa, tá? É seção normal, é a mesma ideia, tá? A gente só muda a nomenclatura. E aí, vocês devem perguntar, pô, mas e cadê a minha seção plana, né? Que é onde eu tenho o plano formado. Ela não está aparecendo, tá, gente? Mas ela estaria mais ou menos por aqui, tá? Bem aqui eu teria o SP, tá? Onde esse lado que está em nível, né, ele iguala com essa inclinação desse outro lado bem aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho SP, né, onde eu tenho mais 2% desse lado e menos 2% desse outro lado. O mesmo vale, tá, para cá. Então, deixa eu tentar colocar aqui, eu vou ter, aí não vai ser mais SP, vai ser o quê? PS. A ideia é a mesma, tá? É uma minha seção plana, tá? Eu só estou mudando porque os nomes invertem, é como se você tivesse um espelho, né? Se você cortar essa aqui no meio, exatamente essa curva no meio, é como se você tivesse um espelho desse lado e daquele lado. Tudo se repete da mesma forma para ambos os lados, ok? Tranquilo? Acho que aqui já deu para entender legal. Ah, tá. E nesse trecho, tá, gente? Esse mesmo trecho que eu tô tendo a superelevação é o mesmo trecho que eu tenho o alargamento da via. Então, olha só, a minha superlargura ela tá acontecendo. Aqui, né, eu tenho uma largura e se eu olhar para cá, deixa eu tentar fazer aqui. Se eu olhar para cá, a largura, tá, que eu tenho é maior, tá? Não dá para enxergar muito bem porque normalmente essa super largura ela não são valores muito grandes, tá? Dependendo da via, você vai ter uma super largura de 20 centímetros, um aumento, 50 centímetros, tá? E 50 centímetros somado aí, você vai pegar esses 50 centímetros e vai distribuir em todas as faixas. Não é 50 centímetros por faixa, tá, gente? Pelo amor de Deus. É 50 centímetros distribuído para todas as faixas. E 50 centímetros eu tô falando de uma forma bem exagerada. Normalmente são valores menores, tá? 30 centímetros, algo desse tipo. Tranquilo? Então, você tá tendo o alargamento, olha só, daqui, tá? Do início, na verdade, né? Eu botei aqui, mas aqui ela é mais estreita, é menor a via e aqui ela tá mais larga. Assim como a superelevação também ocorreu nesse mesmo trecho, tá? Aqui é uma outra imagem, tá? Mostrando as inclinações, tá? Aqui agora já tem um acostamento, né? Então, olha só, tá? 2% tem um acostamento aqui com 5%, né? Para eliminar essa via, que é mais uma rodovia. A espiral de entrada acontecendo, né? Então, olha só, o nosso TS está bem aqui nesse ponto, ó, 0%, tá vendo? Né? 0%, menos 2%, tá? E aí, o TS inicia nesse ponto, ele termina bem aqui, né? A nossa espiral de entrada, então, começou aqui, terminou aqui, esse é o trecho daqui para cá, né?
o que nós temos é exatamente o LS, é o comprimento de transição, tá? Que nós calculamos lá. Bem, aqui é a nossa seção normal, não vou desenhar isso, tá? Não precisa. Aí você tem aqui o nosso trecho em curva, né? E tudo se repete para lá. Legal que aqui dá para enxergar bem, né, o alargamento que está acontecendo também na via, né? Então, olha só, final da superelevação completa, né? Daqui nossa curva circular. Então, olha só, eu escrevi aqui desse lado, mas já tinha aqui, né? Ó, TS, tá? Seção nivelada, SC, o começo da superelevação, bem aqui nesse ponto e assim por diante, tá? Tudo acontecendo. Então, só mais uma imagem aí para vocês identificarem exatamente tudo que está acontecendo no nosso trecho em curva, tá? E aí nós temos uma imagem aqui, né, de uma via onde é possível enxergar a superelevação e também o alargamento, tá, da via na curva, tá? Outra imagem aqui muito sugestiva, né, na Fórmula 1, olha só a curva lá na frente, né? Você tem uma curva leve aí para a esquerda, né, depois uma outra curva para a direita e você enxerga perfeitamente aí tanto o alargamento, tá, da via quanto a superelevação, tá? Claro que a Fórmula 1, né, velocidade muito maior, superelevação também é maior e você enxerga isso com maior facilidade, né? Nas vias, nas estradas e rodovias, né, para veículos padrões aí comuns, não é tão fácil enxergar essa superelevação quanto aqui numa via de Fórmula 1, beleza? Essa atividade, tá? Nós vamos fazer aí na nossa próxima aula, tranquilo? Ela é referente à superelevação. Nós vamos identificar onde essa a superelevação está começando e como ela está afetando a nossa via em curva, beleza? Até mais, pessoal.